A Advocacia Geral da União defende no Supremo Tribunal Federal a validade do depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal. É com a Yasmin Costa. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se anula ou não o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a possível interferência do presidente na Polícia Federal. O parecer da Advocacia Geral da União defende que não houve irregularidade no depoimento do chefe do Executivo e que a defesa de Bolsonaro não participou do depoimento de Sérgio Moro. A AGU se manifestou depois que a defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, questionou o fato de não ter sido notificada para participar e fazer questionamentos no depoimento do presidente. A Advocacia Geral da União afirmou que Sérgio Moro não tem qualidade de ator processual que lhe assegure prerrogativas de ampla participação na investigação. Essa disputa foi aberta na saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O ex-ministro afirma que o presidente Jair Bolsonaro queria trocar o comando da Polícia Federal para ter uma pessoa de confiança que pudesse oferecer informações e relatórios privilegiados da inteligência. A polêmica agora está mais forte porque Sérgio Moro se colocou como possível candidato ao se filiar ao Podemos. O presidente Jair Bolsonaro ironizou a postura política do ex-ministro da Justiça. Vocês gostaram do discurso lido pelo cara ontem? O cara leu, eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Eu assisti, leu o discurso, estava 2 telefones do lado. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com 1 ano e 4 meses ali, não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro, né? Na área política, Sérgio Moro começa agora a conversar com representantes de partidos. Em entrevista ao Jornal da Jovem Pan, a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, revelou que a negociação está aberta. Sérgio colocou o nome dele à disposição do país e nós precisaremos, com muita habilidade, entender o sentimento da população. Esse sentimento está mais para um candidato ou para outro. E ele mesmo, Sérgio Moro, tem a disposição, sim, de dialogar numa composição, caso outro candidato tenha mais viabilidade do que ele. Mesmo se colocando como candidato, ainda não há certeza de que Sérgio Moro irá disputar a presidência ou uma vaga no Senado. José Maria Trindade. Essa posição de Sérgio Moro, aí são 2 assuntos, né? Essa posição dele na política ainda não está certa de que será candidato à presidência da República. Para se ter uma ideia, a própria presidente do Podemos está dizendo que ele vai conversar, vai negociar e, inclusive, se houver viabilidade maior de outro candidato, ele poderia apoiar. Mas, por enquanto, Sérgio Moro surpreendeu o mundo político aqui. Já é o 3º aí nessa disputa pela presidência da República, segundo as pesquisas. O 3º já. E isso realmente surpreendeu. Agora, sobre esse processo do Supremo Tribunal Federal, é um processo ridículo. O presidente Jair Bolsonaro pode nomear ministro, o diretor da Polícia Federal, e pode nomear quem ele quiser, inclusive os superintendentes. O que ele não pode é lidar, nem saber e nem interferir no inquérito. O inquérito é exclusivo para o delegado e pronto. E ele não interferiu. Agora, quem está em maus lençóis na história é o Sérgio Moro. Agora, ele acusou e tem que provar que o presidente fez interferência na Polícia Federal. Se o presidente interferiu, foi através dele. Ele que era o chefe do delegado no inquérito. Então, agora quem tem que se defender é Sérgio Moro nesse processo, dizer que houve interferência. E ele está tendo dificuldades, por isso é que ele recorre ao Supremo para anular o depoimento do presidente Bolsonaro. Foi um depoimento presencial e por iniciativa do próprio presidente. Zé, e agora, Amanda Klein, eu te pergunto, será que Sérgio Moro se viabiliza como a terceira via? E, claro, um ataque do presidente a ele já era esperado, né?
Já, Thiago, eu tenho conversado com alguns analistas políticos experientes nos últimos dias e um deles me disse uma coisa que pareceu muito factível e muito precisa, que é o seguinte: é uma candidatura, a candidatura de Sérgio Moro é muito complexa para decolar, é uma candidatura difícil de se viabilizar, principalmente porque ela é calcada num discurso que fez muito sentido em 2018, que era o discurso anticorrupção. Se o Sérgio Moro tivesse sido candidato em 2018, certamente ele teria tido muito mais facilidade, talvez pudesse ter sido eleito no lugar do presidente Bolsonaro, mas é um discurso que não tem tanto eco agora, não é mais a principal preocupação dos brasileiros, e as próprias pesquisas indicam isso. Inflação e principalmente temas econômicos ligados a desemprego, menor crescimento econômico e principalmente inflação são as prioridades, as principais preocupações do brasileiro hoje. E o Sérgio Moro não navega, não transita muito bem nesses temas, ele ainda precisa dizer a que veio. Eu queria dividir com vocês uma pesquisa que acabou de sair, eu recebi por WhatsApp, da Exame Ideia Big Data, divulgada nesta manhã, que coloca o Sérgio Moro numa posição menos confortável do que a outra pesquisa que saiu essa semana, que é a Genial Quest, né? Segundo essa pesquisa, no primeiro turno, Lula teria 25% dos votos, Jair Bolsonaro 18%, Ciro Gomes... Essa é aquela votação espontânea. Pela espontânea, né, que você não apresenta o nome dos candidatos, o Sérgio Moro só tem 1% das intenções de voto. E agora, na pesquisa estimulada, que essa sim você apresenta ao entrevistado as opções de candidatos, Lula tem 35%, Jair Bolsonaro 25%, Ciro Gomes 7% e Sérgio Moro 5%. Então, Ciro aparece ligeiramente na frente do Sérgio Moro. Ou seja, ele decola de uma base, pelo menos segundo essa pesquisa Exame Big Data, pouco confortável. Agora, é importante notar que no final daquele discurso, o Sérgio Moro abriu várias frentes, várias portas. Uma de se colocar à disposição como candidato à presidência da República. Em seguida, ele fala em apoiar outro nome que eventualmente se mostrar mais viável da terceira via. E aí, qual seria a solução? Já que o Álvaro Dias tem que renovar o seu mandato como senador para o Paraná, o Moro tem até abril do ano que vem para mudar o seu título eleitoral. Poderia mudar, transferir o seu título, seu domicílio eleitoral para São Paulo e sair candidato ao Senado por São Paulo. Essa é uma outra possibilidade que se coloca. Inclusive, Bernardi, até para o presidente Jair Bolsonaro, o Moro sempre teve intenções políticas. É verdade. Bolsonaro falou que ele não aprendeu nada. O presidente Bolsonaro aprendeu, até porque deve ter passado por uma grande máquina de produções, foi midiática essa filiação dele, ele teve uma postura boa, acenou para o público, teve um discurso meio que messiânico, se postando como um salvador que tem todas as fórmulas para salvar o país, mas Moro mostra-se mesmo um inábil, porque ele não tem jogo de cintura para a política. O próprio Bolsonaro também não tem jogo de cintura e agora, me parece que aprendeu, agora quase no fim do mandato, a negociar com o Congresso, principalmente com o Centrão, trazendo membros do Centrão para dentro do governo. Moro não tem este jogo de cintura, esse gingado que a política exige. O exemplo que eu dou nisso é que ele sai do ministério atirando, dizendo que o presidente, lá estou falando de abril do ano passado, o presidente queria interferir na Polícia Federal. Ora, Moro não foi eleito para ser ministro da Justiça. O eleito foi Bolsonaro e se Bolsonaro não cobrasse postura alguma, estaria prevaricando. Portanto, Bolsonaro estava ali como chefe e ele tinha obrigação de pedir explicações do que estava acontecendo dentro da Justiça, dentro da Polícia Federal e Moro, convenhamos, se quer mandar mesmo em tudo, tá certo, concorra a presidente, mas ganha a eleição, senão não vale nada.